Muito bom dia a todos que estão aí nos ouvindo nessa live. Como é live, né, gente? A gente pode ter a facilidade de ser bem informal, bem tranquilo. E a gente quer... A ideia do Campo Lab aqui, do Senar, do Sistema FAEG Senar como um todo, é trazer algumas informações para vocês sobre o que está acontecendo, né, em termos de inovação no agro, principalmente com foco nesse momento de pandemia. A gente tem visto, ouvido aí várias lives, todo momento está acontecendo, e a gente está procurando inovar, trazendo pessoas, claro, de grande renome aí, que internacionais, nacionais, e no nosso caso aqui está também o Lucas, que vai trazer o foco lá no chão de fábrica nosso, né, que é o meio rural, que são as fazendas. Então, mais uma vez, deixar bem à vontade todo mundo que está nos ouvindo para fazer suas perguntas, formular seus posicionamentos. Nós estamos aqui vou fazer uma apresentação rápida, peço para que se complemente a apresentação, né? Faça suas primeiras introduções em alguns minutos, para a gente poder depois partir para os nossos temas que vocês querem trazer para nós. Dr. Kleber Oliveira Soares, é médico veterinário, doutor em ciências veterinárias, tem experiência científica nas áreas de parasitologia, doenças zoonóticas, biotecnologia, imunologia e genômica aplicada à saúde animal. A gente já vê que ele pode até dar algum palpite em termos de vírus, né, Dr. Kleber? Últimos 15 anos em gestão em ciência, tecnologia e inovação para o agronegócio, membro de diversos comitês, conselhos e fóruns nacionais e internacionais, como consultor ad hoc de revistas científicas nacionais e internacionais, editoras, fundações de amparo à pesquisa, enfim, vários tipos de instituições. Na Embrapa, ele foi pesquisador, chefe adjunto de pesquisa e desenvolvimento e chefe geral da Embrapa Gado de Corte, ali em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Atuou muitos anos como diretor executivo de inovação e tecnologia na Embrapa e atualmente, há mais exatamente 2 semanas, né, Dr. Kleber, é diretor de inovação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Portanto, essas são as credenciais. Fique à vontade de fazer seus complementos, aí, sua introdução, Dr. Kleber. Por favor, bem-vindo e muito obrigado desde já pela participação. Muito bom dia, Lucas. Bom dia, Andréa, Fernando, Francisco e a todos vocês que nos ouvem. É um prazer estar aqui com vocês nesse primeiro live do Campo Lab. Eu queria parabenizar aí ao Fernando e estender, Fernando, em seu nome, em nome do presidente da FAEG, meu amigo Zé Mário, a felicitação por essa iniciativa. Nesse momento que nós estamos vivendo aí de pandemia, de quarentena coletiva, é importante nós exercitarmos a coletividade não só para compartilhar os nossos temas, nossas angústias, como também trazer insights e reflexões sobre desafios e oportunidades, né? E esse é o mote do bate-papo que eu quero ter aqui com vocês, a convite do Fernando. Eu queria trazer uma reflexão muito rápida, né? Até para poder passar depois com os colegas e fazer um bate-bola aí com meu amigo André Iorio, e com o Fernando, com o Lucas, né? Uma reflexão sobre desafios e oportunidades no contexto da inovação e da tecnologia para o agronegócio brasileiro, tropical e, por que não, no mundo, nesse momento que nós estamos vivendo. Eu queria trazer uma reflexão num modelo que eu tenho chamado um modelo S3DH, né? 3 componentes de S, 1 de D e 1 de H. Vamos lá. O primeiro componente, né, o primeiro tripé, né, que eu tenho chamado dos 3 S's, tem a ver com sustentabilidade, com segurança alimentar e com segurança do alimento, né? Observem vocês que essa pandemia que nós estamos vivendo não é tão novidade assim. Na história da humanidade, essa não é a primeira grande pandemia. E todas as grandes pandemias relacionadas a micro-organismos, né, seja vírus, sejam bactérias, principalmente vírus e bactérias, têm uma relação muito intrínseca com a questão dos ecossistemas como um todo. O ecossistema que eu me refiro não é só o componente ambiental. Olhem a história da humanidade, desde dos primeiros grandes surtos pandêmicos que se deu com a varíola humana associada à varíola bovina, a posteriori a peste bubônica, que dizimou na época quase 2/3 da população europeia. Logo em seguida, tivemos a pandemia da influenza ou gripe espanhola, e mais recentes novas pandemias como o ebola, como a SARS, como a influenza H1N1, a influenza suína, a influenza aviária, o próprio MERS, que é um derivado do coronavírus, e mais recente esse coronavírus, que é o SARS-CoV-2 que nós estamos vivendo.
que eu quero dizer com isso é, coincidência ou não, né, as grandes pandemias associadas a micro-organismos, associadas à disseminação de micro-organismos, seja vírus, sejam bactérias, principalmente vírus, se deu a partir de um certo desequilíbrio da relação do homem, do ecossistema e, de certa forma, da produção de alimentos com o ambiente em que ele vive. Não é à toa, né, que a Organização Mundial de Saúde, a própria ONU, a Organização das Nações Unidas, né, no início da década passada, ela cunhou o conceito One World, One Health, ou seja, um único mundo, uma única saúde, e inclusive no setor veterinário nós estamos olhando isso com muita atenção. O que significa precisamos tratar não só do indivíduo, não só da pessoa, como também do ambiente em que ele está envolvido, e aí se inclui as plantas, os animais, e o ecossistema como um todo. E coincidência ou não, esse ano, coincidentemente, a Organização das Nações Unidas elegeu o ano 2020 como o ano da saúde das plantas, né? Porque se você tem saúde nas plantas, consequentemente, você deverá ter saúde dos animais e da própria espécie humana. Então, esse é o primeiro tripé, né? O primeiro pilar, sustentabilidade. O segundo pilar tem a ver com segurança alimentar. E nós, do setor agropecuário, temos tudo a ver com esse pilar, e nós somos, inclusive, os grandes responsáveis por sustento desse pilar. O que eu quero dizer existe um déficit de alimento, já existe um déficit de alimentação no mundo tremendo, né? Destaque que o Brasil, nós somos uma potência agrícola, nós somos também superavitários em segurança alimentar. O Brasil produz alimentos, né, para abastecer algo equivalente a 4 ou 5 Brasis. É claro que nós temos ainda um desafio tremendo, né, de mitigar nossas perdas e desperdício. Nós desperdiçamos e perdemos algo em torno de 25% daquilo que a gente produz, do campo à mesa, mas mesmo assim nós somos superavitários de alimentos, né? Em contraste, nós vivemos um momento em que o globo, né, a população do mundo, aproximadamente 821 milhões de pessoas passam fome aguda no mundo, né? E desses 821 milhões de pessoas que passam fome aguda, 135 milhões passam fome, 821 milhões passam fome crônica, desses 135 passam fome aguda. Fome aguda é risco de morte iminente, né? E, coincidentemente, ontem, no dia de ontem, a ONU soltou o último relatório de crise humanitária no que diz respeito a abastecimento e alimentação, né? E os cenários são, para os próximos 3 meses, vai praticamente dobrar a quantidade de pessoas passando fome aguda no mundo. Vai saltar de 135 milhões de pessoas para 265 milhões de pessoas. Ou seja, vai haver um incremento nos próximos 3 meses de 130 milhões de pessoas a mais passando fome aguda. Fome aguda significa dizer que essas pessoas não têm 1.000 calorias para consumo diário, para mantença do seu organismo. E qual é o papel nosso? Todo. O Brasil, o negócio tem tudo a ver com isso. Por quê? Porque nós temos que olhar não só para produzir alimento em volume, mas principalmente alimento com quantidade e qualidade nutricional para suprir essa carência. E a conta é simples, gente. Hoje, nós precisamos produzir no mundo algo a mais em torno de 1 bilhão de toneladas de grãos no horizonte 2050 e 500 milhões de toneladas de proteína de origem animal para suprir essa deficiência. Se você converter esses 1 bilhão mais esses 500 milhões em quilocaloria, dá o equivalente a próximo de 217 trilhões de quilocalorias. Alguém tem que produzir isso. E não há área no mundo para poder produzir. Não faz sentido. Não tem necessidade de abrirmos novas áreas, e para isso será o Brasil o grande player e o grande protagonista em ofertar esse alimento para esse contingente de população. E esses dados que eu estou trazendo para vocês, 130 milhões a mais de pessoas passando fome aguda, é o cenário traçado pela ONU já em cima da crise humanitária de fome ocasionada pela Covid-19, né? Quiçá, nós não saberemos ainda como será no segundo semestre, muito menos para o próximo ano. Eu quero dizer com isso o segundo tripé, o segundo pilar de segurança alimentar é inequívoco, e nós temos não só como desafio, como também grande oportunidade. O terceiro pilar, que eu queria trazer para reflexão, dentre os 3 S, tem a ver com segurança do alimento. Observem que o alimento, né, PECI, não tem mais só um papel, né, e por trás dele a agricultura de produzir apenas comida, apenas volume. Não faz mais sentido no dia de hoje nós bradarmos para o mundo e falar que nós somos o celeiro do mundo, que nós vamos bater um recorde de produtividade esse ano, vamos chegar próximo a 255 milhões de toneladas de grãos. Isso talvez não faça mais sentido.
por que não converter esses 250 milhões de toneladas de grãos em algo que deve estar próximo aí de 5 bilhões de quilocalorias de alimento. O que interessa hoje, gente, é olhar o alimento como algo a mais do que simplesmente comida, simplesmente volume. Nós temos que converter isso em nutrição, né? E nos aspectos intrínsecos e extrínsecos do alimento específico, ou seja, intrínseco em relação à nutrição, em relação ao sabor, em relação à suculência, em relação a marmoreio, em relação ao sabor em boca, ou paladar em boca, mas extrínseco também em relação à aparência, em relação à embalagem, em relação à entrega de valor para o consumidor final, ao componente de rastreabilidade, de segurança. Ou seja, o alimento não tem que prover só comida, não tem que prover só nutrição. Ele tem que prover também qualidade de vida, saúde e, sobretudo, inocuidade. Nós não podemos descartar a hipótese de alimento ser vetor de qualquer patógeno, inclusive do coronavírus. Percebe? Então, esse terceiro pilar tem uma pegada de para além do alimento no aspecto de combate à fome. E de forma transversal, né, perpassando todos esses 3 pilares do S, tanto sustentabilidade, quanto segurança alimentar, quanto segurança do alimento, nós temos um componente transversal muito sólido e transformador, que é o digital. E aí eu vou deixar os detalhes para o meu amigo André Ioli abordar, mas eu não tenho dúvida que o presente e o futuro da agricultura e da alimentação no mundo será baseado em digital. Meus colegas agrônomos, veterinários, eu sou técnico agrícola também, Lucas, e me orgulho muito de ter sido minha primeira profissão, mas destaque tudo isso, eu queria falar para vocês, sem sombra de dúvida, sem medo de errar, que o futuro da agricultura, lato sensu, no Brasil e nos trópicos do mundo será baseado em digital. Por quê? Pelo simples fato de que a agricultura é um sistema biológico, como célula, como organismo, seja lá qual for, né, nós temos um limite, né, de horizonte, expectativa de crescimento e desenvolvimento como célula. Toda célula, todo tecido do sistema biológico tem seu limite. Né? E para alcançar o máximo, não haverá outra ciência, não seja ciência digital, ciência da computação, para poder fazer essa upgrade. Olha o modelo, né, de evolução da agricultura brasileira. Há 15, 20 anos atrás, a média de produtividade de grãos no Brasil era entre 1.500 e 1.800 quilos por hectare. Né? Nós saltamos numa projeção ascendente, e hoje nossa média é de 3.500 a 3.800 quilos por hectare. Por mais que nós investimos, e vamos continuar assim, né, faço parte desse grupo aí, que vai investir muita ciência para poder melhorar nossos modelos, incrementar nossa produtividade, vai ter um limite. Quem vai otimizar esse limite e vai conseguir expandir serão as ciências digitais. Né, seja por meio da gestão de bancos de dados, seja por meio do uso de internet das coisas, seja por meio de uso de computação avançada, seja por meio de aprendizagem virtual, seja até por computação holográfica, serão as ciências computacionais, será o dígito que dará essa nova alavancada. Esse é a quarta diretriz, né, em termos de desafio e oportunidades. E para arredondar, né, todos esses 4 elementos, sustentabilidade, segurança alimentar, segurança do alimento e dígito, terão que ter um ente comum de benefício, que chama-se a sociedade como um todo. Todo o setor econômico já era assim, mas esse movimento está vindo muito forte e vai se fortalecer muito pós a pandemia da Covid-19. Nós teremos que ter no nosso dia a dia, na nossa rotina e na agricultura, principalmente, uma forte pegada de humanidade. Mais uma vez, não adianta nós bradarmos com o mundo que nós somos eficientes em produzir alimento, né? Que nós produzimos aí 250 milhões de toneladas de grãos, algo em torno de 50 milhões de toneladas de proteína de origem animal. E daí? Existe quase 1 bilhão de pessoas passando fome. 300 mil pessoas morrem de fome, não é por Covid, morrem de fome por dia por não ter 1.000 calorias para se manter, né, como indivíduo, né, o corpo, pelo menos em pé. E nós, do setor da agropecuária, do setor da inovação, do setor da tecnologia, temos uma responsabilidade de superar esse desafio e, ao mesmo tempo, olhar isso como uma grande oportunidade de contribuir muito forte com essa pegada da humanidade, que será muito evidente pós-crise Covid-19. Essas são minhas reflexões, minhas palavras iniciais. Passo a bola para o Fernando. Muito obrigado. Excelente, doutor Cléber, muito bom. Provocações realmente são temas muito atuais, com alguns dados fresquinhos, né, que o senhor trouxe para nós.
E eu estava refletindo sobre que ontem eu assisti um filme com a minha família e eu falei para minha filha, André, tá vendo por que demorou essa informação chegar? Então, ela, por quê? Minhas filhas são adolescentes. Eu falei, é porque nessa época não tinha celular, não tinha WhatsApp. Então, para essa geração, esses millennials aí, eles não entendem muito bem o que é isso, né? Uma pessoa tem que levar informação a navio, a cavalo, né? Às vezes a pé. E a gente, dentro de tudo isso que o Dr. Kleber trouxe, né? Tudo que é inovação, a ciência, a tecnologia, né? A CTI, que a gente fala, em ciência, tecnologia e inovação. Inovação eu entendo como combustível, né, Dr. Kleber, para fazer toda a tecnologia girar, tudo isso ser movimentado, trouxe o nosso agro para o patamar atual. Então, a inovação foi responsável por nos trazer nesse momento, como grande produtor de alimentos, como o senhor bem colocou, e agora a inovação, nesse momento em que a gente vive, é responsável novamente por dar mais um pulo, né? Pela continuidade, para nos trazer mais um salto de produtividade, de inovação em todos os 6 pontos que o senhor trouxe aí brilhantemente. Só que chegou no momento que agora, sem o digital, nós não conseguimos informar, certificar, rastrear, fazer tudo o que precisa para cumprir tudo que você trouxe até agora. Aí, para falar sobre isso, né, trazer esse tema, a gente está com o André Iorio, que nasceu em Gênova, na Itália, é economista pela Universidade Bocconi, me perdoe se a pronúncia não estiver correta, André, depois você pode falar, em Milão, na Itália, mestre em Relações Internacionais pela Universidade Johns Hopkins, em Washington, Estados Unidos, tem mais de 10 anos de experiência em empresas multinacionais de tecnologia, foi responsável pelo lançamento do Tinder, né, no Brasil, teve à frente desse aplicativo por quase 5 anos, atua em paralelo como investidor anjo em aplicativos na América Latina, na Turquia e na França atualmente. É autor do livro 6 Competências da Transformação Digital, esteve na lista dos livros de negócios mais vendidos pela Amazon na semana do seu lançamento. Também é fundador da ONG Apps do Bem, que desenvolve aplicativos gratuitos para a população por meio de sua rede de desenvolvedores voluntários, e atualmente tem atuado, né, evoluiu bastante, né, André, e tem atuado fortemente no setor agro. Por isso, ele é nosso convidado para falar sobre essa questão de transformação digitais, fazendo um link de tudo que o Dr. Kleber trouxe, com, inclusive, o Lucas, que fala depois, com a juventude do agro, que eu acredito que é a grande força responsável, né, André, por levar tudo que você está propondo para os pais, parentes, enfim, todo esse pessoal que está lá no campo produzindo, para nós cumprirmos essa agenda propositiva que nos trouxe tão bem o Dr. Kleber. À vontade, André, por favor. Muito obrigado, Fernando. Obrigado pela excelente introdução e confesso, olha que interessante, a abertura das portas do mundo do agronegócio aqui no Brasil foi feita justamente pelo Dr. Kleber. Olha que coincidência, ele abriu as portas com uma palestra na Embrapa e a partir daí as coisas fluíram e consegui trazer mais transformação digital e palestras ao agronegócio brasileiro, assim como aprendi a cada vez mais e um pouco desse conhecimento eu vou compartilhar agora. Eu posso dizer que, com certeza, sou um expert em transformação digital, ainda nem tanto no agronegócio, mas juntando os dois, consigo passar um pouco da visão sobre a transformação digital no campo hoje. E eu acho que o ponto de partida é o seguinte: nenhuma transformação digital no agronegócio vai acontecer sem a existência de 2 grandes pressupostos. Primeiro grande pressuposto precisamos de conectividade. Nenhuma grande tecnologia, nenhuma grande transformação digital ou inovação tecnológica consegue ganhar escala no campo sem um aumento da conectividade. Então, esse é o grande ponto de partida. Nós já temos números muito bons, no sentido que 90% dos produtores têm, né, digamos, conectividade mobile, e 68% dos quais são smartphones, né, se a gente for pensar. Então, isso já é muito positivo. E também nos vemos iniciativas como a da Conectar Agro, que visa levar a conectividade ao campo. É um conjunto de empresas, inclusive algumas das quais eu costumo palestrar bastante, como a Bayer, ou a CNH Industrial, que eu acho que estão fazendo um trabalho muito bacana de trazer mais conectividade ao campo, pois sem isso, nenhuma nova tecnologia de Big Data, Internet of Things, sensores, funcionaria em larga escala. O segundo grande pressuposto para que uma transformação digital aconteça e acelere no campo é o que eu chamo de mindset digital, a mentalidade digital, ao final.
né? E nisso também estamos vendo várias evoluções, várias melhoras. Até, né, a gente nota, de fato, até a campanha, né, atual na mídia que fala como o agri-pop, o agri-tech, né? E eu acho que o timing é esse mesmo, porque até pouco tempo atrás a gente via os filhos dos grandes produtores, e o Lucas pode talvez confirmar isso, indo para a faculdade visando voltar, né, sair dela para poder fazer um trabalho em banco de investimento, ou em grandes consultorias, ou em empresas não relacionadas ao setor. Enquanto, mais recentemente, a gente vê cada vez mais os filhos das grandes famílias produtoras, e não só, mas de alguma forma vendo o agronegócio cada vez mais atrativo, porque a transformação digital dele e da mentalidade digital no campo está cada vez mais alinhada com os interesses das novas gerações, millennials ou até geração Z, que são os nascidos de 95 para frente, né? Inclusive você mencionou, né, Fernando? Então, o grande ponto aqui com esses dois pressupostos, então, com uma maior conectividade e com uma mentalidade mais focada no digital, a gente está conseguindo ver uma transformação digital acelerando no campo e ainda mais acelerada pela crise do Covid-19. Não sei quem viu, mas nos grupos de WhatsApp estava rolando um meme, né, de como não é o diretor digital, não é o Chief Information Officer, não é o presidente das empresas a ser o maior agente de transformação digital, mas é a Covid-19, né? O grande ponto é esse. Diante de uma grande crise como essa, como o Kleber comentou, existem enormes oportunidades. Mas existem oportunidades, ao final, apenas para quem sabe reagir de forma proporcional e rápida a essa crise. A verdade é que não é para todo mundo. Então, o setor em cima do qual ainda mais pesa, né, um papel tão importante de abastecer, né, primeiro, uma população que está confinada em casa. Segundo, a nível global, uma população que sofrerá uma recessão econômica forte e algumas fatias da população irão sofrer por questão de segurança alimentar, eu acho que é uma responsabilidade enorme que o agronegócio brasileiro tem. E, a partir desses dois pressupostos, duas tendências que a gente notou, eu queria compartilhar, então, quais as maiores áreas de transformação do agronegócio brasileiro, muito rapidamente. Eu aponto serem 5, tá? Recentemente, até publiquei um artigo no LinkedIn de forma colaborativa, tive até o apoio do Kleber e outros grandes experts da indústria, onde aponto 5 principais tendências. A primeira é uma tendência de aumento de produtividade devido à tecnologia e estimativas até pela mesma área de terra, né? Considerando a mesma área de terra, através da digitalização dá para ganhar até 30% de aumento de produtividade baseado nas tecnologias atuais. A segunda grande tendência é o Big Data e o utilizo dos dados e de modelos preditivos para também melhorar a eficiência. A gente nota a partir, enfim, de Minerva Foods, né, que eles de fato compartilharam com a gente sobre os modelos deles, a Terios, a gente viu, usa muito bem os dados. Então, vários modelos para poder aumentar a eficiência e capturar mais valor. Terceira grande tendência é o surgimento de novos modelos de negócio, né? A gente vê até experimentos com e-commerce ou marketplace digital, como a Orbia, da Bayer, né? A gente irá ver como que irá funcionar, mas a gente vê novos modelos de negócios. Quarto, um renovado foco na experiência do cliente através do digital, a partir de a Strider, que, enfim, adquirida pela Syngenta, que coloca o cliente ao foco, mas também vários experimentos em cooperativas, ou até da Abimanc, criando o banco de dados colaborativo do agricultor. Então, muito mais focado em uma experiência mais personalizada através do uso de dados. E uma quinta e última tendência é o que eu chamo de inovação aberta, né? Uma maior colaboração entre o agronegócio e os polos de inovação, seja das universidades e das startups. Só que o grande ponto de partida é que para você trabalhar de forma efetiva com as startups, você primeiro precisa agir como uma startup. Então, está aí a grande potencial de transformação, na medida que as empresas tradicionais ou as cooperativas, ou, enfim, até os grandes players, se
flexibilizarem, se agilizarem em formatos de trabalhos, em estruturas organizacionais e em mindset digital, eles conseguem trabalhar muito mais próximos das startups que estão fomentando a inovação a nível Brasil. São mais de 1.000, são 1.125, se não me engano, mapeadas, né? As chamadas agtechs, né? Eu acho que ainda mais, inclusive, elas estão crescendo cada vez mais nessa colaboração com os grandes players, e também o papel do poder público é fundamental, da Embrapa, do MAPA e assim por diante, para poder obter essas parcerias públicos-privadas que são fundamentais em qualquer processo de transformação de um setor tão importante igual ao agronegócio brasileiro. Então, acho que essa é um pouco a minha visão, não tanto de expert do agro, mas como expert de transformação digital aplicada ao agro. E eu acho que coloquei alguns pontos aí que depois podem ser discutidos. Estou até interessado em saber mais o que o Kleber, o Lucas e você, Fernando, acham deles. Muito bom, André. Excelentes colocações. Eu ressalto bastante um ponto que você falou. Até estamos aqui, né? Estamos eu e meu amigo Francisco Calaça, o braço direito aqui no Campo Largo, nesse ecossistema de inovação que a gente está criando aqui no sistema FAEG-Senar, né? E eu falava com ele aqui que esse ponto que você colocou, André, que nós vemos atualmente grandes empresas buscando pensar como startup. Isso é fantástico. Nós estamos com um desafio enorme aqui dentro do sistema o Campo Lab já nasceu como startup, né? E transformar através desse pensamento rápido, ágil, enfim, tudo que a startup proporciona para grandes instituições. E nós aqui na federação, no sistema S, né, o S do rural, que é o Senar, anos e anos de trabalho, estamos nos reinventando, precisamos nos reinventar nesse momento, né? Muito excelentes colocações. E agora, para a gente finalizar essa parte inicial, que são as provocações, né, para depois partir, já temos perguntas aqui dos nosso pessoal que está nos ouvindo. Aproveito, pessoal, aos nossos ouvintes, aos espectadores, vocês que queiram fazer algum posicionamento do que está sendo dito, fazer perguntas, assim que o Lucas falar, que é o próximo palestrante, a gente vai abrir para vocês falarem. Vamos ler aqui as perguntas e os posicionamentos para discussões, tá? Então, para finalizar essa primeira etapa, ele que é técnico em agropecuária, atualmente é acadêmico de agronomia do IF Goiânia em Rio Verde, estagiário em agronomia no Grupo Associado de Pesquisa do Sudoeste Goiano, o GAPS, presidente da Comissão Estadual FAEG Jovem, com atuação marcante e reconhecida nacionalmente, através também do CNA Jovem, né? Um grande parceiro, pronto e atendendo a gente em todos os momentos. Lucas Lopes Castro, fala para nós, Lucas, como é que está agora no meio rural, os produtores rurais, os jovens do agro, como é que eles estão lidando com a inovação diante de tudo isso que o Kleber falou, que o André falou, e a sua percepção para nós, por favor. No grupo aí, já falando também do FAEG Jovem, né? Mais de 1.000 jovens, né, Lucas, que você coordena essa comissão no estado de Goiás. Com certeza, Fernando. Primeiramente, agradecer aí o convite, né, para estar participando da live aí, junto com o André, o Kleber também. Muito enriquece a fala do Kleber aí, quanto a esses novos relatórios que a ONU soltou da agricultura. Também o André, pelos dados da inovação a nível do Brasil também, que ele tem uma experiência muito vasta no assunto. E também, o Fernando, agradecer ao Sistema FAEG pelo convite, a você também pelo Campo Lab aí, para a gente estar comentando um pouco do trabalho do FAEG Jovem e também da minha percepção aqui no campo. Dizer que é uma satisfação muito grande para nós da FAEG Jovem estar participando dessa primeira live. Hoje a gente conta com mais de 100 grupos dentro do estado de Goiás, contando aí com o apoio tanto da presidência do Sistema FAEG, Senar, aí na pessoa do Zé Mário e também do superintendente Dirceu do Senar, e também do coordenador do Leonardo, né, sempre nos dando total apoio aí e direcionamento com os tutores e também os coordenadores regionais. Dentro da fase aí do coronavírus, nós estávamos dessa pandemia ser decretada, né? E, mediante a isso, a gente teve que interromper todas as nossas atividades, tanto palestras técnicas, também qualquer atividade com o produtor, porque a gente tem muito relacionamento com os produtores dentro dos sindicatos rurais, dentro das entidades. Com essa interrupção,
a gente passou a ter mais atividades online, como reuniões e até diálogos com até os próprios produtores, para entender a realidade deles e também para estar passando para a Federação de Agricultura, quem está aqui na ponta, o que está sentindo o produtor, para passar para vocês aí no sistema. Portanto, a gente sentiu que a gente poderia, sim, estar usando essas plataformas, alguns aplicativos para estar beneficiando o próprio produtor. Então, foi através até do Campo Lab aí, né, Fernando? Agradecer vocês novamente, sempre esteve disposto a nos ajudar, colaborar, que a gente entrou em contato com alguns produtores, alguns sindicatos, para estar fazendo o nosso lado social, estar captando questão financeira ou alguma cesta básica. A gente fez uma ação social durante a Covid-19, vem fazendo essa ação social junto aos produtores também. E com isso, para estar revertendo para algumas entidades dos municípios, dos respectivos grupos, e também encaminhando para a OVG, no qual o Sistema FAEG Senar está com uma parceria com a OVG, para estar encaminhando isso para eles. Mediante um cenário agora do campo, que eu tenho identificado aqui na região, como a mídia vem noticiando, o agro não para, né? Realmente não para. Pegou aí, bem na época, alguns produtores estavam em ampla colheita aqui da safra de soja e também do início do plantio do milho safrinha. Então, foi realmente, eles não pararam, continuaram produzindo, só que obedecendo, de fato, as questões de segurança, tanto pelo Ministério da Saúde e pelos decretos a nível de estado e municipal, a utilização de álcool em gel, de máscara, também a questão de segurança, de desinfecção dos veículos também. Isso aí foi notório aqui em algumas fazendas e até na própria cooperativa aqui, que é bastante grande na nossa região. A gente acabou sendo um pouco afetado, mas mediante a questão de segurança de saúde pública, né? Não houve a realização da Tecnoshow, que até o Sistema FAEG iria participar. E também é uma questão que até o André faltou bastante, e também o Kleber, eu queria até pontuar um pouco, a questão da academia, da ciência. Isso aí é bastante importante ressaltar, que vai ser um novo ciclo realmente, de fato. As academias vão importar mais com a questão da ciência, da informação, está introduzindo nas suas grades a questão de startups. Muitas das vezes que as grades das universidades poderia dizer que está um pouco fora da realidade dos produtores, na questão de realmente das tecnologias, das plataformas digitais. E creio que depois dessa pandemia eles vão repensar e estar colocando de fato algo além, colocar mais a questão da inovação, das plataformas digitais, a importância do Big Data para os produtores, não para os grandes, mas também para os pequenos, saber identificar talvez o posicionamento de uma melhor semente, do melhor defensivo. Isso aí é bastante importante ressaltar. Então, Fernando, só para deixar mais elucidado, o André colocou também a questão da mentalidade digital. Isso aí tem mudado bastante, principalmente para o pessoal da terceira idade, né? Então, os jovens estão ajudando o pessoal da terceira idade a ter essa facilidade com as plataformas digitais, até com as redes sociais, para estar interagindo com os familiares, com alguém que está distante, ou até muito próximo, mas mediante essa zona de risco, não pode ter um contato muito próximo. Então, essa mentalidade digital está sendo bastante evoluída e está tendo um respaldo bastante enriquecedor para todos os lados, tanto para os jovens que estão aprendendo, ensinando, né, os seus avós,
e também dos seus avós, o pessoal da terceira idade, está aprendendo da melhor forma essas plataformas digitais. No mais, Fernando, acho que seria isso e todos dispostos a estar respondendo as perguntas. Muito bem, Lucas. Do que você trouxe aí, achei bastante interessante a demanda, né? Aí vai direto para o nosso amigo Kleber, porque ele que está aí no Ministério da Agricultura, a gente sabe que o Ministério da Agricultura atualmente, né, Dr. Kleber, está trabalhando muito forte junto ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e ao Ministério da Educação, criando, inclusive, uma das coisas que a gente quer discutir bastante, essa questão dos polos de inovação que o Ministério da Agricultura está capitaneando, né? Então, já levar essa demanda, é a demanda de um grupo de 1.000 jovens de Goiás, por introdução nas ementas, né, curriculares aí, dos cursos de graduação, de agronomia, veterinária, zootecnia, enfim, todos os cursos, o tema inovação, né? Esse tema startup. A gente faz o nosso trabalho aqui no Senar, na FAEG, mas a gente precisa de um reforço aí oficial para que isso supra essa necessidade desses jovens. E outro ponto interessante é quando o Lucas fala da terceira idade, né? Então, como eu disse anteriormente, é a percepção de que o jovem é quem vai ajudar no uso do celular efetivo. Embora eles tenham um celular, André, um esclarecimento aí, às vezes o produtor tem um smartphone, mas não tem a conectividade. Quando a gente fala conectividade, não é ter um ponto de internet na fazenda, né? É ele ter sinal, se ele estiver lá na lavoura, lá no curral, no pasto, ele ter essa conectividade. E muitas vezes ele fica o dia inteiro trabalhando, mas ele só vai conseguir receber uma informação, enviar uma informação quando chega na sede. Então, essa conectividade é muito importante e também fazer com que os smartphones sejam úteis, né? Eu tenho falado muito, viu, Lucas? A juventude hoje, se ela pode tanto ir para o caminho de ficar só simplesmente olhando postagens, informações sem tanta relevância, ou estarem se capacitando, ou estar usando realmente, vendo informações como essa que a gente está trazendo hoje, né, nessa live, trazendo vários temas importantes, ou ela pode estar ali no TikTok simplesmente vendo alguém dançar, sei lá, e fazendo alguma coisa engraçada. Isso aí é um ponto muito importante que a gente precisa ver. Ter conectividade, ter smartphone não basta, tem que ter pessoas motivadas e prontas para se capacitar cada vez mais, né? Uma recapacitação, o tempo inteiro ter essa habilidade de reaprender. E aí, vamos partir, agradecer vocês aí, foi brilhante a apresentação de cada um. Aí eu já quero trazer a primeira, já temos algumas perguntas aqui, trazer uma primeira pergunta do Eduardo de Paula. Qual a maior barreira entre as tecnologias disponíveis e o produtor rural? Aí, Cleber, de repente, se já está pronto para responder, eu trago para você, depois se quiser, o pessoal quiser, comenta também. Qual a maior barreira entre as tecnologias disponíveis para o produtor rural? Do Eduardo de Paula. Muito bom, muito bem, Eduardo. Excelente pergunta. Talvez aproveitar aqui, Fernando, e casar essa pergunta do Eduardo com a próxima, uma mais à frente, que é da Jaqueline, que fala sobre resistências, né, dos produtores em relação à inovação e tecnologia. Qual seria uma alternativa? Essas perguntas elas têm uma relação muito próxima. Existe, na minha visão, claro, de forma muito forte, uma barreira cultural, né? No agronegócio, nós temos aquela velha máxima de que a grande maioria dos produtores tem o princípio de que meu pai fez assim, meu avô fez assim, meu bisavô fez assim, e deu certo, por que eu vou fazer? Por que eu vou fazer diferente? Então, a primeira grande barreira tem a ver com cultura, com mindset. É isso que, de certa forma, o André abordou e o André fala disso como ninguém. Nós precisamos contribuir, né, com o mindset do nosso produtor. Existe um volume muito grande de tecnologias disponíveis, né, e não é por conta de preço, tem muitas tecnologias baratas já disponíveis. Eu costumo dizer para meus colegas da Embrapa, isso inclusive baseado em ciência, se os produtores rurais brasileiros adotassem 50% da tecnologia já disponível, não precisa ser tecnologia nova, já disponível, o Brasil dobraria a sua produtividade, consequentemente, a produção agrícola, e não só de alimentos, como de fibra, bioenergia, etc, etc. Mais uma vez, qual a primeira grande barreira? Mindset, mudança de cultura. Tá? A segunda barreira é o acesso e, ao mesmo tempo, o recebimento da tecnologia e da informação. O acesso, por quê? Precisa mudar o mindset para o produtor, a sair da sua zona de conforto e ir atrás da tecnologia, do conhecimento, do know-how, das informações que estão circulando, e, ao mesmo tempo, também nós
né, como importantes atores desse meio, e eu cito como destaque, como exemplo, o Senar faz muito disso, né, levar essas tecnologias para o produtor. Seguramente nossos técnicos, nossos profissionais de assistência técnica e extensão rural ficam muito satisfeitos quando levam uma tecnologia simples, né? Sei lá, uma simples escalagem, uma simples correção de solo, do solo, um simples trato cultural, e o produtor fica surpreso e, às vezes, literalmente salva a lavoura dele. Ou seja, o segundo grande desafio é nós rompermos a barreira de levar a tecnologia para o nosso produtor. E o terceiro grande desafio em termos de onda é nós, junto com os produtores, junto com os atores chaves dos diferentes ecossistemas e cadeias produtivas, nós estarmos, o que nós chamamos, os americanos chamam muito bem, up-to-date em termos de tecnologia. Isso é inequívoco. Por quê? Se os nossos setores agrícolas não estiverem atualizados sobre aquilo que tem de tecnologia, infelizmente, nós vamos ficar para trás. Nós já estamos vivendo um momento em que os parâmetros de produtividade, as métricas de evolução produtiva, já não serão mais em quilos por hectare, em toneladas por hectare, em litros por hectare, em arroba por hectare. Muito em breve, nós seremos cobrados por tecnologia por hectare, tecnologia por arroba, tecnologia por unidade diária. Por quê? Na história da humanidade, gente, dentre os principais fatores que influenciam a curva de progressão de qualquer sociedade, qualquer nação, já não são mais os fatores sociais, já não são mais os fatores políticos e muito menos fatores econômicos. Não é só grana que dá o grande impulso de qualquer negócio. Hoje, o que alavanca qualquer atividade econômica chama-se tecnologia. E na agricultura, nós seremos demandados e cobrados por nossa eficiência, nossa efetividade em cima de tecnologia / unidade de produção. Seja arroba, seja hectare, seja litro, seja quilo, seja lá qual for a nossa atividade econômica. Então, são essas três abordagens que eu queria trazer para superar essas barreiras e resistências. Muito bom, doutor Kleber. Eu quero já passar para o André falar sobre esse assunto também, se ele quiser complementar, mas já emendar, André, para aproveitar o tempo, o Rômulo Alexandrino pergunta diretamente para você como inserir soluções startup em um mercado que massivamente é composto por uma geração anterior à geração X. Essa é a pergunta do Rômulo Alexandrino. E só dizendo também que já vai preparando aí, André, a Lígia Maria também perguntou para você uma coisa bem nesse sentido, né? Para introduzir startup no agro, onde encontraremos uma resistência enorme por parte dos produtores ante tecnologia e saída. Ela pergunta se a saída será transformar saber em números. Então, fica à vontade aí, a pergunta da Lígia Maria e do Rômulo Alexandrino, André, por favor. Perfeito. Então, as perguntas estão até relacionadas à barreira que o Kleber acabou de mencionar e que eu vou resgatar, pois realmente a grande barreira que divide é uma barreira de mentalidade, de cultura, de dizer, se tudo funcionou até hoje, por que eu deveria fazer diferente? O grande ponto, porém, que eu sugiro todos nos perguntarmos, inclusive não só no mundo do agro, mas falo isso em todos os setores, é se perguntar, eu estou mudando na mesma rapidez que o mundo está mudando ao meu redor? Se a pergunta for não, você precisa urgentemente buscar essas soluções, que não estão só em startups. Porém, as startups, por serem aquele empresa ágil, ter aquele espírito flexível e correr atrás, elas sim mudam, ou pelo menos te colocam no rumo da transformação que o mundo precisa. E se não for o mundo, você se pergunte, eu estou mudando quanto o meu cliente está mudando. Porque se teu cliente está mudando porque ele está começando, está usando e-commerce direto, está usando os aplicativos de entrega direto, e ainda assim você entrega os produtos no mesmo prazo anterior, simplesmente o cliente não vai ficar satisfeito da mesma forma. Então, as startups te dão essa aceleração. Mas, além do ponto do mindset, tem outros pontos que muitas vezes a gente aborda de forma errada a forma de trabalhar com as startups. Então, vamos supor que a gente decide implementar um polo de inovação ou a gente trabalha com algumas startups ou investe nelas. Tem algumas coisas erradas. Primeiro, muitos pensam em startups apenas como uma forma de minimizar custos. Tá bom, isso vai me gerar eficiência, eu vou cortar alguns custos aqui, porque essa startup tem uma solução para eu melhorar minha estrutura de custos. Isso é uma visão parcial.
a verdade é que a inovação vai muito além de cortar custos. A inovação está em gerar valor onde não está hoje. Então, às vezes a gente não enxerga o potencial que a gente tem com a startup e a usa só para cortar custos ou melhorar a eficiência. Isso não é suficiente. Segundo grande ponto você cria um polo de inovação ou trabalha com startups e deixa elas tocarem, fazer uns experimentos. O que acontece com isso, se não for alinhado com o teu dia a dia de negócio? Eles vão gerar experimentos que, porém, depois não vão poder ser absorvidos pela tua empresa porque simplesmente estão fora da realidade. A gente precisa de soluções de startups que possam ser implementadas baseadas na realidade que você tem de estrutura organizacional, de orçamento, de processos e de tecnologia. Então, quando a gente alinha melhor o mindset, alinha melhor a geração de valor e alinha melhor os processos com as startups, a gente consegue fazer com que até gerações anteriores entendam o verdadeiro potencial e não só os jovens achem estiloso ou moderno trabalhar com startup, mas que realmente isso gere valor para o negócio. E é esse o fator-chave que desbloqueia quando a gente vê que o negócio está crescendo graças a isso, né? Quando a gente vê os números e o impacto no business, que isso vai desbloquear isso para todas as gerações, não só para os millennials. Muito bom, André. A gente até, eu e o Calaça discutimos muito sobre isso aqui, que é quando você consegue trazer um produtor para usar um primeiro aplicativo, né? Às vezes ele tem um smartphone, ele tem aquele usa para telefonar, para conversar com a família, para fazer às vezes uma compra ou outra, mas o dia que a gente conseguir trazer para ele um aplicativo, um software de gestão, alguma coisa que ele veja o resultado em números, né? Ele está aberto para outros, a gente está com essa percepção. Nós precisamos introduzir no meio digital. Uma vez que ele está no meio digital, ele se torna digital para tudo. E essa abertura se dá de uma forma excepcional. E aí, nesse ponto, eu quero que o Lucas fale aí, Lucas. Nós temos o Leonardo Furquim, que está participando com a gente, o nosso colega aqui de Senar, né, que é o gerente de formação profissional rural, e ele que lidera essa juventude toda aí no estado de Goiás, o FAEG Jovem. Ele está lembrando aqui que o tema do concurso FAEG Jovem deste ano é Jovens Fortalecendo o Agro com Inovação e Tecnologia no Campo. E aí, nós iríamos conectar as startups com os produtores através do Agro Startup em Campo, que é o projeto que a gente coordena aqui no Campo Lab. Como nós não conseguimos fazer isso efetivamente, teve apenas uma cidade que, antes do Covid, deu tempo a gente levar startups para lidar direto com o produtor. Aí, Lucas, queria que você falasse rapidamente qual a sua percepção dos eventos que já participou aqui, né, do que a gente tem falado de inovação para vocês do FAEG Jovem. Fala para nós rapidamente qual a sua percepção bem prática do que você já tem visto de melhoria, por favor. Exatamente, Fernando. Um dos temas aí do nosso concurso, só para ressaltar para o André e para o Kleber, aqui dentro do Estado de Goiás, para a gente fortalecer ainda mais os nossos grupos, mediante aí o presidente, toda a coordenação aí do sistema FAEG Senar, a gente desenvolveu o projeto do concurso FAEG Jovem, que é para estar dando uma acelerada ainda mais nesses grupos. E quanto ao tema, tá aí através de inserir as startups do Campo Lab para os produtores aqui na ponta. Já foram feitos 2 eventos com foco em estar mostrando realmente quais as startups, quais o desenvolvimento delas aqui para o nosso estado. Um foi até durante o lançamento aí do Campo Lab, da inauguração, e o outro foi a questão do Startup Agro Innovation, um evento onde que lotou aí o auditório do Sistema FAEG Senar, e cada vez mais eles vêm nos instigando mais a estar levando informações e tecnologia dessas plataformas e até aplicativos para uma melhor produção do produtor. Fernando, só ressaltando uma dessas perguntas aí, até o Dr. Kleber respondeu, como quebrar essa resistência do produtor com as tecnologias. Nada melhor do que o próprio produtor ver como o vizinho dele está fazendo, está desenvolvendo. Muito dessas barreiras é quebrada quando realmente o produtor vê que, na prática, essas tecnologias
vai surtir efeito e vai trazer retorno para ele. Muito bem, nós estamos pensando nisso aí, Lucas, até para quem está nos ouvindo, já ficar atento. No mês que vem, nós vamos lançar um edital para fazendas inovadoras, que são o que se chama, né, nos termos aí, não podia passar sem um termo desse. Se o Leonardo estiver me ouvindo, ele vai me agradecer, né, Leonardo Forquim, que é o termo early adopters, né? Então, a gente precisa desses produtores que adotam as tecnologias mais cedo que os outros e são os contagiadores. Eles que, em tempo de pandemia, todo mundo está sabendo o que é isso também, né? Então, eles que contagiam os outros produtores com a inovação, com a tecnologia. É importantíssimo, sim, com certeza. A última pergunta que nós temos aqui para o momento é do Leonardo Furquim também, perguntando para o Kleber diretamente, qual a sua percepção do nível de importância da sucessão no agro nesse processo de transferência e adesão de tecnologia e inovação no campo? Dr. Kleber, sucessão. Legal, Leonardo, excelente pergunta. Há 2 meses atrás, eu tive a oportunidade de falar para um programa da Federação da Agricultura do Estado do Mato Grosso do Sul, da FamaSul. Eles têm um programa lá exatamente de formação de líderes sucessores, né? E esse ano eles fizeram junto com a COPSEMA, que é uma cooperativa da região sul do estado, e eu tive a oportunidade de falar para eles um pouco sobre essa visão de inovação e tecnologia. Mas de tudo que eu falei, né, tanto a minha fala aqui quanto que eu tenho falado por aí, eu acho que em qualquer atividade econômica, e não é só no agro, né, veja que o setor industrial também passa por um momento crucial de ausência de liderança e poucas perspectivas em termos de sucessão. E claro que isso tem muito a ver com o mindset das gerações. Como lidar com isso não é fácil, né? Não é fácil lidar com essa divergência de mindset das gerações. Mas eu queria dizer o seguinte, esse é um tema inequívoco, né? O setor do agronegócio tem que olhar para esse tema com muita atenção, né? Principalmente dado aí os cenários de abertura de mercado, de entrada de capital internacional no Brasil, né? Tem muito dinheiro circulando no mundo, né? Dinheiro a taxa de juros baixíssimas, então comenta aí que tem algo em torno de 20 trilhões de dólares circulando a juros negativos no mundo. O Brasil, mesmo com o cenário de Covid-19, é a bola da vez para investimento. O agro é um grande mercado para se investir. E se nós não prepararmos os jovens para poder assumir essa liderança, alguém fará por nós. Então, nós não podemos deixar esse vácuo. Mas de todo o preparo, destaque de toda a tecnologia, de toda a inovação que tem disponível, né, inclusive por meio de elementos de dígito, né, só é olhar aqui o último relatório de hábitos de mídia do produtor rural, produzido pela Associação Brasileira de Marketing Rural, revelou que 96% dos nossos produtores têm celulares, destes 68% são smartphone, ou seja, o nosso produtor já está conectado, né? Cabe a nós levarmos tecnologia para eles. E cabe a nós, principalmente as lideranças aí, como a Federação de Agricultura, o Sistema Senar e os grandes players, mostrar para os jovens que agronegócio é mais do que negócio per si. Agronegócio, além de produzir alimento, além de produzir fibra, energia, conecta muito forte, né, com a sociedade e com a humanidade. Mas destaque tudo isso, gente, Leonardo, queria destacar o seguinte, em qualquer setor econômico e na agricultura não vai ser diferente, o que vai fazer a diferença para a sucessão chama-se atitude. Atitude e atitude. Né? Seja das pessoas que já estão hoje na liderança do setor econômico vinculado ao negócio, mas principalmente dos jovens que precisam ter atitude, né? Como disse o Fernando aí, sair da simples postagem do TikTok porque é legal, porque é fútil, porque é bacana, porque tem uma pegada que não interessa, e ir para a linha de frente. Nós precisamos, né, de liderança e jovens no agro, em todas as atividades econômicas, mas que tenha atitude. Que oportunidade tem, gente? O negócio está aí, né? É uma baita oportunidade para o Brasil, uma baita oportunidade para o mundo, e tomara que eu esteja errado, né? Mas a grande vertente econômica da humanidade, por umas boas décadas à frente, será o agronegócio. Muito bom, Dr. Kleber, isso mesmo, excelente visão. Eu até coloquei aqui em homenagem aí ao que a gente tem tratado, falando tanto dos jovens nesse momento, aproveitando, né, a presença do Lucas e a ideia mesmo. A gente coloquei aqui no meu tema, não sei se vocês estão vendo aqui atrás, né,
a imagem, isso aqui nós não estamos aglomerados não, viu, gente? Em tempo de convite, nós não estamos aglomerados. Eu simplesmente coloquei uma imagem aqui de fundo que reflete o evento que o Lucas falou. Hoje nós trouxemos mais de 300 jovens, isso é no nosso auditório aqui da FAEG. Então, tinha aqui mais de 300 jovens, nós falamos sobre inovação, sobre tecnologia, lançamos o desafio de levar inovação para o produtor rural e foi um excelente evento. Então, hoje a casa entende, nós temos entendido aqui em Goiás, hoje somos referência para o Brasil, isso são palavras do próprio diretor-geral do Senar, o Dr. Daniel Carrara. Ele elogiou muito oficialmente, né, no evento nosso presidente, Zé Mário, pela iniciativa, junto com o nosso superintendente, Dirceu Borges. Então, nós temos hoje, através, como você disse, a liderança, né? Uma opção de liderança. Essas lideranças estão fazendo a diferença. E nós só estamos hoje aqui falando de inovação porque nós temos, né, lideranças que estão comprometidas, já perceberam essa necessidade. É por isso que nós temos eventos como esse aqui, com essa quantidade de jovens já envolvidas com água. Aí eu queria fazer uma outra provocação agora para aproveitar. Nós Fernando, boa. Fernando, só você fez até lembrar uma pequena cena que houve até no ano passado no encontro do CNA Jovem, no qual você ressaltou. Foi até internamente aí no Ministério da Agricultura, quando a gente teve o contato com a ministra e também junto com o Dr. Daniel Carrara. Tanto a ministra quanto o Dr. Daniel deixou bastante explícito que nós jovens, dentro dos sistemas das federações de agricultura, somos um grande exército de jovens para levar informação para o homem do campo, que está lá na ponta. Então, tanto a ministra quanto o Dr. Daniel deixou bastante explícito isso aí, que nós jovens das comissões, jovens da agricultura, somos um grande exército para estar levando essa informação para o próprio produtor. Muito bom, Lucas. E é por isso que eu colocando esse tema da juventude no agro, junto com transformação digital, e o Dr. Kleber, que é diretor de inovação do Ministério da Agricultura, porque com o Ministério da Agricultura nós já temos uma parceria, uma parceria pré-estabelecida. E o André, eu quero trazê-lo depois no outro evento, viu, Kleber? Esse evento que nós falávamos antes de começar a live, um evento com auditório desse jeito aqui, viu, André? Para você falar para eles aí um tema bem bacana, viu, juventude que está nos ouvindo? Vocês, em breve, a gente quer promover esse tema muito mais a miúde para vocês e para todas as pessoas que se interessam por inovação no agro. Mas eu queria aproveitar aqui a oportunidade, André, aproveitar a sua presença. A gente fala muito de inovação, de conectividade, de produtor assim, de terceira idade, enfim. Com a sua perspectiva de italiano que você é, eu imagino que você tenha muitos conhecidos, tenha viagens para lá. Como é que é a sua percepção de Europa, por exemplo, de mundo? Como é que você percebe o mundo em termos de conectividade? Porque às vezes a gente fala que o Brasil precisa, que falta. Mas e o resto do mundo? Será que na Itália já existe essa conectividade? Será que o produtor rural lá na Europa ele já está conectado? Ele já está além do WhatsApp? Os jovens já estão além do TikTok? Já aproveitando a brincadeira que eu fiz aqui. Fala para nós sobre a sua percepção em nível de mundo de conexão do produtor com a informação. Então, Fernando, o que eu posso dizer é que, com certeza, Fernando, no caso, a gente nota que o Brasil é um dos países mais conectados do mundo. Não estou falando de agronegócio. Quando a gente olha para todas as estatísticas, e eu tendo liderado o Tinder por 5 anos, monitorava constantemente o uso de aplicativos, redes sociais, acessos à internet, o Brasil sempre está no topo, pelo menos top 5 mundial, em todas as principais redes sociais. O que acontece? Em paralelo, a gente nota que a geografia do Brasil ela é diferente, por certos aspectos, daquela da Europa, se a gente for comparar, no sentido de uma menor concentração de população em determinados territórios, enquanto na Europa tem uma maior concentração. A Itália é um país densamente populado. Então, as áreas agrícolas da Itália e da Europa, por certos aspectos, elas são mais facilmente alcançáveis, pois não estão tão longe de centros urbanos igual no Brasil, e, consequentemente, as estruturas de telecomunicação elas acessam mais. E tem uma outra coisa,
a União Europeia sempre tem tido um papel também, né, de fomentar, inclusive, a conectividade a nível europeu, então, equalizando os níveis de conectividade no campo. A gente sabe, a União Europeia é um dos maiores fomentadores do agronegócio europeu, enfim, facilitando o livre comércio entre os países e, enfim, investindo muito, financiando muito as operações dos pequenos produtores lá. Então, o que eu posso dizer o Brasil, por um lado, é um país que é extremamente conectado no sentido de hábitos, de acesso a redes sociais, de uso de ferramentas digitais para se comunicar. Então, esse é um grande aspecto. O outro é que, porém, pela distribuição geográfica e pelo formato do país, ele tem uns desafios maiores do que a Europa, em termos de conectividade. Então, eu acho que os dois se balanceiam, então eu acho que tem essas duas grandes diferenças. Com certeza usa mais a tecnologia e o digital do que a Europa, ao mesmo tempo que em termos de conectividade é um pouco mais desafiador devido à geografia. Então, eu acho que esses são dois pontos relevantes a se levar em consideração. Muito bem. Nós já passamos aqui de uma hora e... estamos com 77 minutos de live, está mantendo sucesso, sinal que a gente está aí, chegamos a 84 pessoas ouvindo simultaneamente, né? O que é uma audiência excelente, muito bom a discussão. Agora eu quero abrir para vocês aí, para a gente partir para a parte final, deixando claro para todo mundo que vai ficar depois no nosso canal, tanto no canal da FAEG, quanto no canal do Campo Lab, tá? Nós temos agora o canal, criamos semana passada o canal Campo Lab, para nós disponibilizarmos mais material sobre informação, sobre inovação. Então, todos entrem lá, canal Campo Lab no YouTube, e se inscrevam para poder estar antenados aí com tudo que a gente estiver publicando e fazendo e discutindo. Aí eu quero deixar aberto aí, Dr. Kleber, tem alguma provocação que você queira fazer, mas algum posicionamento final para a gente partir para o encerramento? Legal, Fernando. Eu queria fazer um posicionamento final em cima de uma resposta, de uma pergunta que tem aqui do Renildo Marques Teixeira, né? Ele fala sobre o comentário inicial a respeito da fome no mundo. Será que é em função da falta de recursos, ou seja, capital, ou em função de alimentos? É claro que não dá para uniformizar, né, a deficiência e o déficit de alimentos e a insegurança alimentar como um todo numa única abordagem, uma única análise, né? Vou pegar duas análises, né? Pegando a deixa aí da fala do André. Olha o exemplo da Europa. Né? A Europa é um bloco econômico extremamente capitalizado, inclusive investe fortemente no Brasil. Eles têm déficit de alimentos. Por outro lado, você tem situações como o continente africano, que é o inverso, né? É um bloco econômico descapitalizado e que também sofre de alimentos. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, gente, independente de recurso, né, independente de grana, a produção de alimento, déficit de alimento no mundo é uma constante e nós temos o desafio de superar isso e, ao mesmo tempo, a oportunidade de fazer negócio por trás disso. Quando a ONU lança os relatórios falando que nós temos hoje no mundo cerca de 821 milhões de pessoas passando fome, é claro que o maior contingente disso estão em países em desenvolvimento e países pobres, né? Mas também nós temos, em algumas situações de países relativamente ricos, que importam quase tudo que consomem, né? Olha o leste europeu. Ele não tem capacidade, não tem volume suficiente para produzir aquilo que ele consome. Alguém tem que produzir alimento para eles. Então, eu quero dizer com isso o seguinte, levar para vocês uma mensagem positiva. Acreditem no agro, né? Acreditem na força que vem do chão, que vem da terra, porque por meio da agricultura, por meio do agronegócio, nós podemos gerar não só alimentos, como fibra, como energia, mas também fazer uma conexão muito sólida com a sociedade e trazer um mundo contemporâneo, né, que é um mundo de humanidade. Esse momento que nós estamos vivendo de crise, de pandemia, ele vai passar, mas vai trazer muitos aprendizados, e um dos grandes aprendizados é que nós precisamos ser cada vez mais humanos, cada vez mais olhar para o próximo. E a agricultura vai ser, né, o driver que vai fazer essa conexão, né, entre as pessoas, entre a humanidade e uma sociedade mais contemporânea. Obrigado aí, Fernando. Obrigado, Lucas. Prazer revê-lo, André. Vamos tomar aquele vinho no próximo encontro nosso aí, assim que for possível. Nós só nos falamos pelas mídias, né?
É muito bom te reencontrar aqui e um grande abraço a todos. Cleber, só aproveitando aqui, entrou uma nova pergunta. Essa é a pergunta que você respondeu do Renildo, excelente pergunta, realmente. Tem só outra pergunta que poderia responder bem pontual, que é a do Paulo Rogério, lá de Trindade. O que o MAPA tem trabalhado em relação a levar a internet, ou seja, conectar o produtor rural neste país continental? Você falou rápido, ou já pontuou, mas só para não deixá-lo sem a resposta, por favor. Legal, Paulo. O MAPA tem uma das diretrizes, uma das, não quero antecipar em detalhes, mas uma das vertentes, né, que estou com a missão passada pela ministra e pelo secretário Fernando Camargo, é nós desenvolvendo uma plataforma para fortalecer a conectividade para o homem do campo, né? Como bem disse a André, nós somos um país digitalizado em termos de hábito de uso de mídias digitais, mas nós temos ainda um vazio muito grande no setor do agronegócio em termos de infraestrutura de conectividade. E um dos grandes desafios que nós vamos atacar aí, né, junto do Ministério da Agricultura, é exatamente fortalecer a nossa infraestrutura de conexão com o homem do campo. Muito bom, doutor Cleber. Vamos acompanhar de perto, esperando fazer parte, né, dessa protagonização de vocês aí, através da nossa parceria. Excelente, muito obrigado. Esperamos estar juntos aí nas próximas, claro. André, seus posicionamentos finais aí, fica à vontade, por favor, meu caro. Então, o que eu queria complementar apenas é reforçar a importância do momento que a gente está vivendo e da oportunidade que ele nos traz para nos transformarmos digitalmente. Se a gente fizer umas contas rápidas e analisar a situação, sendo que em 2019 o agronegócio brasileiro representava em torno de 21,8% do PIB do país, se a gente analisar 2020 e a gente prever uma queda na maior parte dos outros setores da economia, isso fará com que o PIB do agronegócio brasileiro será ainda mais relevante em termos percentuais em cima da economia brasileira. O que isso significa? Uma maior responsabilidade do agronegócio em cima da economia total brasileira, como um verdadeiro motor, como ele sempre foi, mas ainda mais será no meio dessa crise. Enquanto os outros setores estão sofrendo mais, o agronegócio, de alguma forma, continua alimentando essa máquina que está atrás do Brasil e do mundo. Então, diante deste momento, o que a gente pode entender e digamos, perceber é que a necessidade de transformação nunca esteve tão urgente, né? E diante de uma crise tão forte, de novo, se a gente aplicar os princípios da física, né? Muitos que nos assistem têm background de ciências, então entenderão a metáfora. A terceira lei de Newton diz que para cada ação tem uma reação proporcional. É a mesma coisa que a gente precisa hoje no agronegócio brasileiro. A gente está sentindo um choque a nível de economia mundial tão forte que a gente precisa reagir de forma proporcional, e a reação passa pela inovação, passa pela transformação digital, passa pela transformação cultural. Então, o momento é agora, até porque os custos de oportunidade de experimentar algo novo, de inovar, de testarmos novos modelos, nunca foi tão baixo. Temos menos a perder neste momento. Então, acho que esse é o meu recado final, é um recado de positivo, né, de oportunidade urgente que está diante do agronegócio brasileiro. Muito bem, tá, só finalizando, eu vejo que você colocou aí, André, o seu livro, está bem ali acima, né? Se quiser exatamente. Se falar do Dr. Cleber, só deixar aí seu livro, seus canais. Eu já estou te seguindo, estou fã lá do Metanoia, estou te seguindo. Fica à vontade aí para se apresentar enquanto um midiático. Perfeito. Para quem gostaria de acompanhar, enfim, ou até ler o meu livro, que é sobre as 6 competências para surfar na transformação digital, onde entro muito mais em detalhes sobre essa mudança de mindset digital, né, mentalidade digital, pode me acompanhar. Eu escrevo todos os dias no LinkedIn, tem um podcast, que é o Metanoia Lab, e então, de alguma forma, para quem quiser acompanhar meu conteúdo, está todos os dias lá disponível. Tem até um link na bio do meu Instagram, que é aiorio_br, que pode acessar todos os sites e links onde tem meu conteúdo. É só clicar na bio do meu Instagram, aiorio_br. Obrigado aí, até pela oportunidade de divulgar o trabalho.
Nós que agradecemos, André, por a participação enriquecedora aí. Doutor Kleber, não sei se você tem interesse, eu tenho buscado seguidores, né? Eu tenho te seguido também, visto que você publica muito também. Se quiser falar dos seus canais aí, fica à vontade. Viu? Obrigado, Fernando. Meus principais canais são o LinkedIn, Facebook e o Instagram. Eu tenho feito algumas postagens de algumas publicações, alguns artigos que eu escrevo. Quem quiser me seguir, pode só buscar pelo meu nome completo, Kleber Oliveira Soares, tanto para o Instagram, quanto para o LinkedIn, quanto para o Facebook, e vão ver lá algumas reflexões. E, oportunamente, Fernando, eu estou escrevendo um artigo de opinião que devo submeter à plataforma Estadão, ao portal Neomundo, exatamente abordando aí esse tema da minha fala do dia de hoje, né, que é essa estratégia 3SDH, né, sustentabilidade, segurança alimentar, segurança do alimento, o dígito como transversal perpassando esses pilares e uma pegada de humanidade para o nosso futuro. Muito em breve disponibilizo para vocês. Muito bom. Então, eu recomendo a todos seguirem, inclusive, eu acredito que todos que estão aqui nos acompanhando, a maioria já está antenado com a gente, mas 2 grandes parceiros aí estão sendo apresentados, que é o Kleber e o André, né? E, Lucas, fica à vontade aí para as suas considerações finais e já se apresentar também como nas redes sociais, por favor, para a gente caminhar para o encerramento. Tranquilo, Fernando. Só agradecer realmente a você pela oportunidade aí de estar participando dessa live. Eu acho que eu tive mais aprendendo do que contribuindo, né? Aprendendo aí pelo Dr. Kleber, pelo Andréa. Ressaltar aí que Leonardo e Fernanda, Leonardo tanto do Senar Goiás e Fernanda do Senar Central, o André aí é uma ótima opção para estar colocando aí como palestra para os jovens. E também, Fernando, só ressaltar que é um novo ciclo, né? Eu estou interpretando que agora se fecha um ciclo da nossa agricultura, vamos levar alguns créditos para o seguinte ciclo depois da epidemia. É isso que eu estou comentando com o pessoal que me procura. Lucas, o que você acha? O que vai ser? Eu falei, não, eu estou interpretando que vai ser um novo ciclo, um novo panorama que vai nascer da nossa agricultura. Também deixar ressaltar aí, várias pessoas me procuram, os jovens, Fernando, procurando, onde você acessa as informações que tenha credibilidade. Realmente, pessoal, vamos acessar o site do Sistema FAEG, do Sistema CNA, do Ministério da Agricultura, que é onde que tem os principais dados e informações de credibilidade para a gente estar baseando nessas informações. E no mais, agradecer mesmo, Fernando, aí o convite e também colocar à disposição aí meu Instagram é Lucas Lopes Castro, onde que eu estou compartilhando direto as informações e também eventos que o Sistema FAEG sempre proporciona a nós e a todos os produtores. No mais, muito obrigado e prazer em conhecer o Kleber e o André. Nós que agradecemos, Lucas. Muito bom, sempre prestativo. E agora nós temos um caminho, né? Quando a gente abre a discussão, a gente é responsável por essa discussão que a gente abriu com os jovens. E espero contar com todos vocês. Agradecer a todos que nos assistiram aí, que participaram dessa live, fazendo perguntas e tudo mais. Reforçar os nossos... vou aproveitar também, né? Sigam aí Sistema FAEG, Instagram, Facebook, YouTube, Campo Lab Oficial no Instagram, agora também no YouTube, né? Campo Lab Simples, tudo junto para pesquisar, para se inscrever no canal do YouTube. E lá a maioria já segue a gente em conjunto, né? Também Fernando Borges Fernandes no Instagram. E vamos continuar essa discussão, sim, né? Kleber, Andréa, Lucas, chamando vocês para a responsabilidade de estar junto conosco aí, para a gente continuar discutindo esses assuntos. Como eu disse, nós já temos as nossas lideranças antenadas, o Dr. Zé Mário, Schreiner e Dirceu Borges, deram para a gente assim, uma perspectiva boa de que nós vamos avançar com a inovação no sistema. Contamos com vocês, contamos com todo mundo que está aí, eu tenho certeza que tem participantes aí da UFG, da Embrapa, do Sebrae, espero que mais pessoas do Ministério da Agricultura, mais influenciadores digitais e todos os jovens do FAEG Jovem. Nós contamos com todos vocês nessa parceria para fortalecer o ecossistema como um todo e lembrando a todos que o agro não para, né? Nós também não. Grande abraço a todos. Depois,
divulguem aí para as pessoas que não puderam assistir, vai estar no nosso canal. E até a próxima, gente. Muito obrigado. Grande abraço. Obrigado. Obrigado, grande abraço a todos.